Números 14. Sedição do povo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz, Senhor, a esta terra, para que cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemo-nos uns capitões e voltamos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agrada de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temeis o povo dessa terra, porquanto, como pão, os procedemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Não os temeis. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilências o ferirei e deserdarei, e farei de ti o povo maior e mais forte que fostes. Moisés intercede pelo povo. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo à noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. O castigo dado por Deus. Tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra, eu lhe perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto minha glória e os prodígios que fizestes no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, como o juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus que habitam no vale, mudai amanhã de rumo, e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando
Sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido todas as murmurações dos filhos de Israel proferem contra mim. Disse-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes ao meu ouvido, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os filhos dos filhos de que dizeis por presos serão. Farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes, porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e terei experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra eles, inflamando a terra. Esses mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor, mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O povo derrotado em Horma. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram no cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentarão subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma.